Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Esse foi um princípio bem presente na vida do pastor sueco Gunnar Wingren. Recém-diplomado em teologia, residia em Michigan, dos Estados Unidos. Certa ocasião, resolveu mudar a direção que vinha seguindo. A princípio, estava disposto a ser um missionário na Índia, porém começou a não sentir paz e ter uma luta interior. Somente sentiu paz quando decidiu não seguir aquele caminho. Após essa decisão, as consequências foram rápidas. Sua noiva enviou uma carta e decidiu romper com ele. Que seja feita a vontade do Senhor. Porém, Deus não o desamparou em sua decisão. Antes, derramou bálsamo em sua vida. Principalmente quando em uma reunião de oração foi revelado que o mesmo seria assim enviado ao campo missionário. Mas depois de ser revestido com poder, viajou para Chicago no verão de 1909, onde participou de uma conferência batista. Foi nessa milagrosa experiência que Wingren conheceu Daniel Berg. Após 5 dias de busca incessante, foi revestido de poder, falando em outras línguas, como os discípulos no dia de Pentecostes. Após tal acontecimento, mesmo tendo encontrado resistência, Wingren começou a pregar corajosamente a mensagem pentecostal, convencendo a muitos. Em uma reunião com um grupo de oração ligado à igreja de South Bend, em Indiana, percebeu que um irmão chamado Adolf Uden sentiu a forte presença de Deus e foi um instrumento profético que Deus usou para dizer a Wingren que ele deveria ir a um lugar conhecido pelo nome Pará, cujo povo e seus hábitos eram de uma vasta simplicidade, mas Deus supriria todas as necessidades. Na mesma ocasião, o Espírito falou a Wingren para que ele não se preocupasse com a sua vida sentimental. Deus estaria cuidando de cada aspecto de sua vida. Como prova, revelou o sobrenome de sua futura esposa, Strandberg. Embora Wingren não a conhecesse, guardou em seu coração essa profecia, pois veio conhecê-la posteriormente. Wingren pastoreou nos Estados Unidos até 12 de outubro de 1910, quando começou a preparar-se para a viagem ao Brasil. Deus proveu milagrosamente a quantia certa para a viagem. A estadia no navio Clement foi uma espécie de campo de treinamento para evangelizar pessoas de diferentes culturas. Mesmo nas difíceis circunstâncias na qual a viagem apresentava, Daniel Berg e Gunnar Wingren prosseguiram firmes em direção ao alvo.
dia 19 de novembro, desembarcaram em terras brasileiras. E enfrentaram certas dificuldades, sobretudo porque não falavam a língua nativa. Sentiram isso logo de cara quando visitaram a um restaurante, onde comeram uma verdadeira comida típica paraense. Após passarem por algumas hospedagens, foi oferecido a Wingren e Daniel Berg o porão de uma igreja batista, onde depois de 6 meses, Wingren foi convidado para ministrar a palavra em alguns cultos de oração. Alguns irmãos creram na mensagem pentecostal que habitava em corações que ardiam pela salvação de almas, receberam o batismo do Espírito Santo. Criou-se então uma discussão na igreja, que culminou na expulsão de 21 membros. Wingren e Berg eram 2 dessa estatística. Também foi expulsa a senhora Celina de Albuquerque, que foi curada de uma doença incurável. E dias depois foi batizada com o Espírito Santo e com fogo, sendo considerada a primeira pessoa brasileira a receber a promessa. Dos então expulsos, formou-se em 18 de junho de 1911 a Missão de Fé Apostólica, que foi posteriormente registrada como Assembleia de Deus. O trabalho missionário não se reteve, avançando de cidade em cidade, onde o evangelho era pregado e os sinais os seguiam. Sofriam muitas perseguições e, apesar das dificuldades, onde passavam, o Senhor curava, salvava, batizava com o Espírito Santo e manifestava seu poder por seus dons, sinais e maravilhas. Desta forma, a quantidade de crentes crescia cada dia. Nos primeiros 4 anos de trabalho, foram 384 pessoas batizadas nas águas e 276 no Espírito Santo. Depois de 5 anos em terras brasileiras, Wingren retornou à Suécia, seu país natal, que tinha o hábito de receber muito bem os missionários. Por 3 meses, Wingren pôde compartilhar as maravilhas que Deus operara no Brasil, lugar onde foi surpreendido ao encontrar a mulher com o sobrenome que tinha sido revelado a ele. A enfermeira Frida Strandberg, nascida no norte da Suécia, era de uma família de crentes luteranos, mulher de muitos talentos que, mesmo chegando a ser chefe da enfermaria do hospital onde trabalhava, sentiu arder o chamado para a obra missionária. Wingren travou com a missionária forte amizade, iniciando um relacionamento durante a sua estadia. O casal de namorados orava bastante e decidiram, com a bênção e o apoio da igreja local, embarcar na maior aventura de suas vidas, o campo missionário brasileiro. Por problemas de passaporte, não poderiam ir juntos, e Frida viajou sozinha. Foram 33 dias de viagem, sem conhecer a língua portuguesa. Nota-se muita determinação, coragem e independência por parte dela, pois nesta época uma mulher viajar sozinha não era algo comum.
Além disso, é importante ressaltar que a mesma abriu mão de uma carreira profissional em prol do campo missionário. Frida, de fato, era uma idealista, uma sonhadora. Ao chegar em Belém, Frida casa-se com Gunnar Wingren, em 16 de outubro de 1917. O casal teve 6 filhos. E conforme Marcos 10, 7, 8, os dois se tornaram uma só carne. Juntos estiveram em momentos alegres e outros momentos muito difíceis. Em março de 1920, a missionária Frida Wingren foi acometida de malária, sofrendo com terríveis ataques de febre. Durante 2 meses e meio, a luta pela vida foi grande. Deus, alivia esse sofrimento. Ou então, se quiseres, se for da tua vontade, meu Pai, leva ela, meu Pai, para os teus braços. Neste período, a igreja em Belém se colocou em oração e jejum, esperando de Deus um milagre. O que ocorreu em 3 de junho de 1920. Eram muitas as ocasiões que Wingren precisou se ausentar, pois além de sofrer em maior proporção com doenças e esgotamento físico, precisava viajar bastante. E nesses momentos, Frida o ajudava, ficando muitas vezes responsável pela direção de cultos. Seu bom conhecimento bíblico foi de grande bênção, tanto verbalmente como por escrito. Nessas ocasiões e nos anos vindouros do ministério do casal, pela facilidade que tinha com a palavra escrita, Frida Wingren destacou-se entre os mais importantes colaboradores dos jornais Boa Semente, Som Alegre e Mensageiro da Paz. Ela escrevia e traduzia mensagens evangelísticas, doutrinárias e de exortação. Foi também comentarista das lições bíblicas de escola dominical na década de 30. Além de escrever, Frida Wingren sempre se dedicou à música. Cantava, tocava órgão, violão e compunha hinos de grande valor espiritual. A harpa cristã, hinário oficial da Assembleia de Deus no Brasil, contém cerca de 23 hinos de sua autoria ou tradução. Entre eles, Deixai Entrar o Espírito de Deus, número 85, e um muito conhecido por todos, Uma Flor Gloriosa. Já achei uma flor gloriosa, em que deseja mesma terá a rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale da sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Depois de muitos anos no Pará, a família Wingren decidiu ir para o Rio de Janeiro. A mesma vontade de ganhar almas para Cristo continuou. Durante os 9 anos que Gunnar Wingren pastoreou, a Igreja do Rio cresceu expressivamente. A missionária Frida Wingren
continuou desenvolvendo atividades evangelísticas e abrindo frentes de trabalho em muitos lugares. A obra social da igreja, bem como grupos de oração e de visitas, ficou sob a responsabilidade da missionária. O dom de ensinar podia ser visto nas classes de escola dominical. Os Wingren viviam em 1930 pela fé em Deus, dependendo de ofertas enviadas do exterior, que não eram regulares. Depois de 15 anos dedicados ao Brasil e de muito sofrimento por amor à obra, a família decidiu retornar à Suécia em setembro de 1932. Dias antes da partida da família, a filha Gunvor veio a falecer. No Rio de Janeiro, deixou a igreja sob a responsabilidade do pastor Samuel Nilsson. Na Suécia, enquanto não partia para o céu, participava dos cultos e da igreja de Estocolmo, onde celebrou sua última vigília de Ano Novo. Em junho de 1933, foi com a família para uma colônia de descanso, onde viveu seus últimos dias. Dentro de 2 meses, faria 16 anos que eu tenho estado ao lado do meu esposo, acompanhando no seu trabalho. Eu mesmo pude ver Gunnar numa visão ou revelação, perguntando-me se eu queria ajudá-lo no trabalho missionário. Isso me aconteceu antes que eu o visse trabalhando. Sinto-me profundamente emocionada. Acompanhando todo o seu sofrimento, eu tinha o pressentimento de que sua partida ia acontecer em breve. Agora sei que somente Jesus poderá me ajudar a suportar esta separação. Não faz ainda 1 ano que enterrei a minha filhinha em solo brasileiro. Como todos sabem, ele amava muito os brasileiros e por isso enviou uma saudação especial para todos, saudação que eu transmito aqui. Diga-lhes, eu vou, feliz com Jesus. E como um pai em Cristo, exorto todos a receberem a graça de Deus, que deseja operar mais santidade e humildade, para que todos possam receber os dons do Espírito Santo. Somente desta maneira a Igreja de Deus poderá estar preparada para a vinda de Jesus. Esta foi a saudação final que ele enviou a todos. Wingren glorificou o Altíssimo, sua voz foi desaparecendo. Porém, de repente, veio o poder de Deus, que o transformou diante dos presentes. Todos viram como seu rosto foi iluminado por uma luz gloriosa. Os seus olhos brilhavam também, com um esplendor e uma força que jamais os presentes haviam visto antes. Despediu-se dos filhos, presenteando a cada um com um versículo de lembrança. Viveu ainda por 2 dias, quando várias vezes disse que tinha saudade de ouvir o cântico dos anjos. Gunnar Wingren era um homem consagrado a Deus, cuja vida foi uma vez para sempre colocada sobre o altar, e ele jamais retirou dali essa sua oferta. Um santo fogo estava aceso em sua alma e ardeu durante toda a sua vida, até que ele foi consumido. Ainda abalada por ter perdido em um curto período de tempo sua filha e marido, Frida tentou voltar ao trabalho missionário. Porém, além de vozes discordantes dentro da igreja, sua saúde foi agravando. Frida estava com 49 anos de idade quando partiu para a morada eterna, deixando sementes que irão germinar. Este casal cumpriu sua jornada, uma jornada em que, unidos com um propósito de amor, enfrentou um árduo trabalho de semear nessa grande seara chamada Brasil. Nessa seara investiram, apesar dos poucos trabalhadores, e com coragem e exemplo, não trabalharam em vão, pois o fruto de sua obra multiplicou não só nas Assembleias de Deus, como nos filhos e netos da família Wingren. Muitos deles
seguiram o exemplo dos pais, servindo na obra de Deus, e estiveram em Belém, prestigiando a festa do centenário. Quando se é imitador de Cristo, deixar um bom exemplo aos seus filhos, ensinando o caminho que deve andar, é uma grata consequência. Pois escrito está que aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Portanto, lute pela sua família. Não desista. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração.